No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, o presidente do TST afirma que reforma trabalhista não gera empregos. Em entrevista à BBC Brasil, o ministro Brito Pereira reafirmou o posicionamento da CUT de que o discurso de geração de novos postos de trabalho foi um equívoco. Bolsonaro dificulta acesso à pensão por morte. Mais pobres serão os mais prejudicados. E ainda, Sérgio Moro é criticado na imprensa internacional por mandar investigar Glenn Greenwald. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. 2 anos após a aprovação da reforma trabalhista, o Brasil continua registrando altos índices de desemprego, ao contrário das promessas do ilegítimo Temer, que seriam gerados milhões de novos postos de trabalho com a flexibilização das leis. A CUT já alertava desde antes da tramitação do projeto que, além de não gerar empregos, a reforma ainda precarizaria as relações de trabalho no Brasil e que geração de emprego só se consolida com o aumento da atividade econômica. A avaliação não é somente da CUT, sindicatos, economistas e juristas. Em entrevista à BBC News Brasil, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ministro João Batista Brito Pereira, afirmou que o discurso de que a reforma trabalhista ia gerar empregos foi um equívoco e ainda que a nova lei, sabidamente, não é capaz de gerar novos postos. Brito Pereira também compartilha da avaliação de que é o desenvolvimento da economia que estimula a geração de emprego e renda. Por outro lado, ele afirma que a reforma trouxe modernização das leis e que o resultado foi a diminuição no número de ações na justiça contra empregadores. Ele diz que um grande número de pessoas está até deixando de ingressar com ação. Mas, para o movimento sindical e especialistas em relações do trabalho, a diminuição do número de processos que reivindicam direitos não cumpridos pelos patrões tem como causa o medo de acionar a justiça. Se não ganhar a causa, ser obrigado a arcar com os honorários dos advogados e as custas processuais. Antes da reforma, trabalhadores que apresentassem insuficiência financeira, alegassem insuficiência financeira, poderiam requerer a gratuidade. O juiz do trabalho da 15ª Região e ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, Guilherme Feliciano, afirma que a reforma trouxe o temor no trabalhador diante das restrições e condições impostas, desestimulando que ele busque os seus direitos. Guilherme Feliciano afirma que tudo aquilo que exige uma prova um pouco mais trabalhosa, como provas periciais, o trabalhador teme não conseguir realizar e ter que pagar a perícia e o advogado da empresa no valor correspondente aos honorários. Além do mais, ele diz, os trabalhadores mais pobres é que ficam em situação de risco, sem a possibilidade de recorrer à gratuidade. E para ele isso é assustador e não é algo a se comemorar. A gratuidade da justiça é um dos pontos polêmicos da reforma trabalhista que foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Trabalho considerou a medida inconstitucional. O STF começou a julgar o caso já em maio do ano passado, mas o julgamento foi interrompido com um pedido de vistas e não tem previsão para voltar à pauta. Sobre negociação coletiva, o presidente do TST afirmou na entrevista que a reforma trabalhista fomentou a negociação coletiva, ajudando a criar uma nova cultura de negociação. Para a secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, a negociação é válida, desde que seja a partir do que está garantido como direito pela lei. Ou seja, o chamado negociado sobre o legislado pode acontecer, mas sempre para avançar em direitos da classe trabalhadora, nunca para retroceder. Ela reforça que a atuação sindical é fundamental nesse processo para garantir a correlação de forças entre o capital, que são os patrões, e a mão de obra, os trabalhadores. Principalmente em tempos de crescente desemprego, os trabalhadores ficam mais vulneráveis a aceitar a exploração dos empresários. E Graça Costa afirma que é aí que o sindicato forte protege ainda mais o trabalhador. Direitos. Sob a justificativa de realizar um pente fino no sistema previdenciário, o governo federal alterou as regras para a concessão de benefícios como a pensão por morte. A Lei 13.846, sancionada no fim de junho, derivada da MP 871 de Jair Bolsonaro, traz uma lista de exigências que vai dificultar o acesso ao benefício pago pelo INSS. A principal delas diz respeito aos documentos que comprovem união estável, que devem ser de até 24 meses antes da morte do segurado. Antes, o requerente conseguia a pensão apenas com testemunhas. Para a advogada Adriana Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
as novas regras vão dificultar o acesso aos benefícios, principalmente para os que precisam mais. Ela diz que em muitas situações de vulnerabilidade, a pessoa não tem imposto de renda, não tem endereço, mora na comunidade, está na roça. Essa alteração, segundo ela, vai dificultar muito a concessão desses benefícios para os requerentes. O governo quer economizar 9 bilhões e 800 milhões com o chamado pente fino do INSS. Essa economia só vai acontecer com a negação dos benefícios aos cidadãos que tiverem mais dificuldade de enfrentar a burocracia e os obstáculos, e em geral são os mais pobres. A técnica do Diese, Adriana Marcolino, avalia que as novas regras têm o intuito de afastar as pessoas dos benefícios previdenciários. Ela explica que as medidas presentes na 871 são uma prévia da reforma da Previdência e o objetivo é reduzir o acesso aos benefícios ou, se a pessoa já tem o acesso, tentar reduzir o número de pessoas que têm direito. Notícias. Um levantamento do que foi noticiado na imprensa internacional sobre Sérgio Moro, feito pelo jornalista Nelson de Sá, mostra que o ex-juiz, que condenou Lula sem provas e agora é acusado de mandar investigar o jornalista Glenn Greenwald, que o investiga, perdeu totalmente a credibilidade lá fora. O jornal francês Le Monde descreveu Moro como o agora ministro do presidente de extrema-direita, herói caído da anticorrupção. O britânico The Independent também bateu duro, dizendo que foi Moro, uma figura partidária de direita com ilusões messiânicas, disposta a acabar com o Estado de Direito em busca de seus objetivos, que desempenhou o papel principal de colocá-lo lá. O site americano HuffPost destacou que Moro agora encara seu próprio escândalo e afirma que ele peca por excesso de ambição e de vaidade. O ponto mais grave agora é a revelação de que a Polícia Federal passou a investigar o jornalista Glenn Greenwald do Intercept Brasil. No fim do dia, a organização Freedom of the Press Foundation soltou uma nota dizendo que o cerco do ministro Glenn Greenwald não é apenas um ataque ultrajante à liberdade de imprensa, mas um grosseiro abuso de poder. Em ação. Contra a reforma da Previdência no portal Reaja Agora, reajaagora.org.br, o trabalhador pode se informar sobre os atos, manifestações, saber que regras Bolsonaro quer mudar. Algumas podem acabar com o sonho da aposentadoria. Fazer cálculos também no aposentômetro que mostram que se a reforma for aprovada, muitos terão de trabalhar e contribuir tantos e tantos anos a mais. Será impossível conseguir o benefício? Reaja agora ou você vai trabalhar até morrer. Acesse o site reajaagora.org.br. O site napressão.org.br também é uma importante ferramenta para todo trabalhador brasileiro pressionar os parlamentares. Nesse momento em que a reforma tramita no Congresso Nacional, é muito importante que o seu parlamentar, aquele que você votou, vote não pela reforma da Previdência para preservar o seu direito à aposentadoria. O napressão.org.br tem a relação de todos os deputados que ou estão indecisos ou que já disseram que vão votar na reforma da Previdência. Então, exerça seu poder de cidadania, de cobrança ao seu parlamentar. Acesse napressão.org.br para mandar mensagens para ele pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, pelo e-mail, todos os canais de comunicação, para você dizer para o seu parlamentar que você é contra a reforma da Previdência. Jornal da CUT. Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil. Rádio online e distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TBT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, www.cut.org.br. Obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição. Até lá!